A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo nosso Senhor e Salvador. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, de estar aqui mais uma vez com cada um de vocês, para estar compartilhando uma palavra de Deus. Desde já eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não é inscrito nesta página, que você se inscreva nesta página Experiência da Bíblia, que você também compartilhe para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Irmãos, eu tenho poucos minutos para trazer esta palavra e eu creio que será a bênção de Deus, porque está chegando o momento de eu ir cultuar a Deus junto com meus irmãos. E gostaria de deixar uma palavra de Deus para mim e a sua meditação. Por isso fique muito atento, porque será bem breve esta palavra, será muito rápido, mas eu creio que o Senhor irá falar com você de uma forma poderosa. A palavra se encontra em Tito, aleluia, Epístola do apóstolo Paulo a Tito. Diz assim, Tito, capítulo de número 1, versículo 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Versículo 16. Confessam que conhece a Deus, mas nega com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados por toda boa obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, nós estamos diante de uma palavra que a Bíblia deixa bem claro que estas pessoas, ele fala para duas classes de pessoas. Primeiras pessoas são as puras, as que crerem, as que obedecem, as que ouvem a palavra do Senhor e as praticam. Depois ele fala de outro nível de pessoa, que são as pessoas impuras, pessoas incrédulas, pessoas apóstatas, pessoas que não creem, que não buscam conhecer. E quando falamos de Jesus para elas, essas pessoas viram as costas. E o interessante é que a Bíblia vai abordar no versículo 15 da seguinte forma: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Ou seja, tudo para nós que buscamos a Deus e cremos em Deus, claro, tem seus, como é que se diz? Aleluias. Tem um estatuto, tem um ensinamento do que pode e o que não pode. Mas a Bíblia está falando no sentido aqui de as pessoas colocar muitas dificuldades no que pode e no que não pode. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo. E onde a Bíblia diz todas as coisas são puras para os puros, porque os puros, eles buscam coisa da parte do Senhor, ele busca estar com o Senhor, ele busca obedecer o Senhor, eles buscam cada vez mais se aproximar do Senhor, e tudo que eles buscam, isso os puros, tudo que buscam é da vontade do Senhor. Mas os impuros são os incrédulos, são os infiéis, são os que maquinam coisas terríveis no seu coração, são os deframadores, são os que perseguem, são os que defraudam, que roubam e tudo mais. Está tudo no pacote. Agora o interessante é que no verso 16 nós vamos ver o nível deste impuro, destes
que se acha ser dono da certeza, ser dono do conhecimento, mas a Bíblia deixa bem claro, mostra os detalhes de quem são estas pessoas. A Bíblia vai dizer da seguinte forma: confessam, ou seja, eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abominável e desobediente e reprovados para toda boa obra. Quando nós lemos este texto, nós vemos que aqui fala bem claro por que estas pessoas elas não se misturam, ou seja, que elas não vêm para a luz, que elas não entram em comunhão com os filhos da luz. Por quê? Porque essas pessoas até confessam que conhecem a Deus, mas nega com as suas obras. Ou seja, muitas pessoas têm dito que eu creio em Deus, eu conheço a Deus, Deus é um só, não é obrigado eu estar todo dia no templo orando, nem... A Bíblia diz que quando Jesus esteve neste lugar, neste solo, todo dia ele estava no templo. Jesus não precisava estar no templo, precisava, mas ele estava lá nos mostrando que era necessário estar no templo. Porque quando nós se reunimos, nós compartilhamos a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa exaltação. E quando trocamos conhecimento no templo, numa ministração, numa pregação, no louvor, aquele irmão que estava fraco, ele se fortalece através de um louvor. Aquele irmão que estava pensando em desistir, ele se reanima. Porque quando nós estamos reunidos, a tendência é aonde que tem luz, o claro ser maior. Mas aonde que tem treva, a tendência é cada vez mais escurecer mais. Por isso nós vemos aqui pessoas que abrem a boca dizendo que conhecem a Deus, mas eles negam com as suas obras. São pessoas que realmente não temem a Deus, não buscam a Deus e não quer nada com a luz. A Bíblia diz que essas pessoas diante de Deus são abomináveis e desobedientes. A Bíblia vai dizer que essas pessoas são abomináveis e desobedientes. Porque se elas conhecem a Deus, por que elas não obedecem a Deus? Se elas dizem que creem em Deus, por que elas não andam no caminho de Deus? E é isso que tem gerado muito conflito entre alguns irmãos. Por quê? Porque nós levamos a palavra de Deus para essas pessoas e essas pessoas ficam irritadas, achando que só nós estamos certos e eles estão errados. Mas a Bíblia deixa bem claro que quem está na luz, o seu brilho é maior. E aonde que ele chega, ele incomoda. E o Senhor deixa bem claro que aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam, são semelhantes ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem e não as praticam, que são desobedientes, que são abomináveis, que desobedecem às ordens e os ensinamentos do Senhor, essas pessoas edificam sua casa sobre a terra, não tem estrutura nenhuma, não tem alicerce nenhum. E quando vem a chuva, vem os ventos, vem a tempestade, a casa cai. E é grande a sua ruína. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos. E eu peço a cada um dos irmãos que acompanhem comigo para dar um pouco do que é a desobediência. O que significa? Um pouco do que significa, para que você entenda. A Bíblia vai dizer em Número 23:19, dizendo assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará?
ou havendo falado, não cumprirá? Ou seja, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é verdadeiro e fiel. Se Ele deixa bem claro que nós que somos luzes, nós temos que estar em sempre união com a luz e não com as trevas, porque não há união entre a luz e as trevas. A tendência daqueles que vêm para a luz é para que venha se apresentar diante do Senhor como realmente eles são, sem se esconder, sem maquiar e sem enganar, porque diante da luz ninguém pode fazer nada às escondidas, porque a Bíblia diz que Jesus é a luz e diante da luz nada está oculto. Mas aqueles que estão lá nas trevas, eles fazem o quê? Vamos ver algo interessante. A Bíblia vai dizer também em Efésios capítulo 4, verso 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membro um dos outros. Ou seja, quando nós estamos na luz, não há mais divisão, porque nós temos que falar a verdade, porque o Senhor é verdadeiro. Como nós já lemos, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se nós estamos em Cristo, nós devemos fazer a mesma coisa. Não mentir, não defamar, não levantar falso e assim por diante, mas sim permanecer na luz. E assim seremos conhecidos. E a Bíblia vai dizer: e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que serve a Deus permanece na luz com boas obras, mas os que não servem a Deus é semelhante ao que nós já lemos aqui, que diz assim: confessa que conhece a Deus, mas nega com suas obras, sendo abominável e desobediente ao Senhor. São pessoas que não aceitam ser evangelizados, são pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Pessoas que se denominam ser cristão, mas quando nós falamos do amor de Cristo para com elas, essas pessoas o rejeitam. Por que elas rejeitam? Porque elas não pertencem à luz. Porque quem é da luz se alegra e permanece na luz. A Bíblia diz bem claro que aqueles que ouvir a voz do Senhor, sendo das ovelhas dele, vem a ele. Mas caso contrário, essas aí cada vez mais se distanciam, porque não sois das ovelhas dele. Você vai ver um exemplo grande, é quando os fariseus e judeus arrodeiam Jesus e dizem assim: até quando tu vai deixar nós com esses pensamentos sem definir quem tu és? Se tu és realmente o Cristo, diz para que nós creiamos. Jesus disse: não adianta. Tudo que eu faço não é por mim mesmo. Tudo que eu faço é porque o Pai está em mim e vocês não crêem. Porque vocês não sois das minhas ovelhas. Ou seja, tudo que eu já fiz, tudo que eu já falei, o próprio Espírito Santo de Deus que está sobre mim, ele dá testemunho de quem eu sou e vocês não crêem. Vocês não crêem porque vocês não sois das minhas ovelhas. E é isso que nós entramos nesta palavra. Porque os que servem a Deus, os que buscam a Deus, todas as coisas para eles são puras. Mas aqueles que denomina, que confessa que conhece a Deus, mas nega com as suas obras, sendo abominável e desobediente. São pessoas que não aceitam o Evangelho. Diz que crê em Deus, mas quando falamos do amor de Deus para elas, elas dizem: olha, eu não quero ouvir, eu não tenho tempo. Todo mundo está preocupado com alguma coisa, mas com a palavra de Deus, elas não querem nem saber. E a Bíblia vai deixar bem claro, como nós já lemos em Efésios 4:25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Se realmente você é servo do Senhor, se você crê em Deus, você dá ouvido à palavra de Deus.
Mas quando você foge, quando você não tem paciência de ouvir, quando você procura cada vez mais se afastar, verdadeiramente tem algo aí que não pertence a Deus. Porque a Bíblia diz que os filhos se alegram com seu pai, mas quem não é filho não obedece aos seus pais, mas antes vive a vida da forma que deseja. E a Bíblia vai dizer em Êxodo algo interessante também. Êxodo, capítulo de número 20, verso 16. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. São pessoas que a gente evangeliza, isso já aconteceu comigo, de as pessoas zombarem. Pessoas dizer, agora tu vivia num mundo totalmente errado, agora tu quer estar certo. Olha, isso vai acontecer sempre na vida do cristão, porque quando nós éramos do mundo, nós éramos aceitos. Tudo que nós fazíamos, até piadinha que nós contávamos, as pessoas se alegravam. Mas hoje, porque nós procuramos andar em santidade com o Senhor Jesus Cristo, as pessoas ficam incomodadas, as pessoas não aceitam. Quando nós chegamos perto delas, elas não querem nem conversar com a gente. E isso, cada vez mais, faz nos fortalecer na presença de Jesus Cristo, porque foi Ele mesmo que disse. Se vocês fossem do mundo, eles o aceitariam. Mas como eu escolhi cada um de vocês para mim, o mundo passou a vos odiar, porque vocês não sois deste mundo. Por isso, confortai-vos e ficai alegre, porque grande será o vosso galardão diante do Senhor. Outra coisa interessante, fala em Provérbio. Provérbio 19, verso 5, diz assim: a testemunha falsa não ficará impune, e o que proferir mentira não escapará. Ou seja, tudo que nós fizemos diante do Senhor, nós estaremos debaixo do jugo. E o que acontece? Só que na nossa falha carnal, preste muita atenção, na nossa falha carnal, se nós erramos, a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é justo e fiel para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque nós somos pecador e falho. Se nós hoje se encontramos vivos diante da presença do Senhor, a Bíblia vai dizer que é pela bondade e misericórdia do Senhor. Por a sua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos. E isso é bem claro para que nós saibamos que nós não somos bons. Bom é só aquele que está no céu, que é Jesus Cristo. Mas ele diz bem claro, a testemunha falsa não ficará impune, ou seja, ela será castigada de acordo com o que ela fez. E não adianta dizer eu conheço o Senhor e viver nessa prática pecaminosa e errônea. Antes se converta, se conserte com o Senhor, para que quando Ele vier, você não seja deixado para trás, para que você não venha ser reprovado. Porque a Bíblia deixa bem claro nessa palavra, que não adianta confessar que conhece o Senhor, mas não confirmar nas suas obras que realmente você o conhece. Porque muitas pessoas se denominam ser cristão e negam o Senhor com as suas obras. São pessoas que não param os seus prazeres terrenos, continua da mesma maneira, como se viesse para a presença de Jesus e continuasse da mesma forma. E a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Ou você é luz ou então você é treva. Você precisa escolher enquanto pode, enquanto o Senhor não voltou. Porque se você, na decisão, você já está condenado, porque você não crê no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer também algo interessante, louvado seja o nome santo do Senhor, em Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem decisões e escândalos,
contra a doutrina que o aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas o seu ventre, e com palavras suaves e lijosas engana os corações dos inocentes. Ou seja, tem muitas pessoas que estão no nosso meio, se fazendo que são cristãos, mas estão fazendo o quê? Enganando os inocentes. Quando eu falo no nosso meio, é porque a Bíblia diz que todos que têm o propósito de buscar a Deus, não importa a denominação que você esteja, porque a Bíblia diz que o Senhor, aonde que tiver uma das suas ovelhas, Ele mesmo buscará cada uma. E ai daqueles que estiver aprisionando e cada vez mais oprimindo a sua ovelha. Este prestará conta com o Senhor e pagará caro. E nós vemos aqui, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas aos seus ventres, ou seja, aos seus próprios prazeres, com o intuito de só buscar benefício para si. E nós vemos algo interessante que diz assim: com palavras suaves e lijosas enganam o coração dos inocentes. Quantas pessoas, irmão, nós não sabemos que estão sendo enganadas por filosofia, por palavras, teorias que não tem nada relacionado com a palavra de Deus. E cada vez mais essas pessoas vão se rendendo os caprichos desses falsos profetas, desses mentirosos, que levanta objetos para prender a mente das pessoas com palavras bonitas, e até mesmo usando alguns textos da Bíblia para enganar este povo. A Bíblia deixa bem claro. Se você tiver uma Bíblia, você também vai saber. Se você ler ela, você vai ver que a Bíblia diz que a adoração tem que ser direcionada somente a Deus, só a Ele. O próprio Jesus, quando veio a esta terra, Ele deixou bem claro: quando orardes, entra no vosso quarto e ora a Deus em secreto, que Ele virá em secreto e te abençoará. Ou seja, a oração, Ele não disse ora para mim. Não, Ele disse ora ao Pai em secreto. Porque Jesus estava falando que Ele não ia ficar todo o tempo aqui. Ele estava com o corpo carnal. Ele veio para cumprir a sua missão, que era da sua vida, pela vida de cada um que nele crê. Se você crê, você também faz parte desta família que irá morar no céu. A Bíblia vai dizer também em Salmo 34, verso 13: guardai a tua língua do mal e os teus lábios de falarem desoladamente. Ou seja, o salmista está nos alertando que nós devemos guardar a nossa língua do mal. Porque muitas das vezes nós falamos algo e quando pensamos, a gente entra num pensamento ali e fala algo que, digamos que não foi de bom grado para o ouvinte. E depois, quando você vai analisar, você vai dizer: por que eu falei isso? Está entendendo? Por isso que nós temos que ter muita calma no falar a palavra de Deus, quando evangelizar para as pessoas. Às vezes você está falando para alguém, evangelizando alguém, e às vezes tem alguém do lado ouvindo. Talvez aquela pessoa que está ouvindo que você está evangelizando, ela não se converte, mas a que está ao lado ouvindo, ela se converte. Porque a palavra do Senhor é assim. Às vezes nós escolhemos as pessoas a quem levamos o evangelho e acabamos excluindo a outra que também precisava ouvir. Está entendendo? Quantas vezes a gente não vai na casa de amigo evangelizar e quando chega lá tem um vizinho. E você vai direcionando as palavras para o seu amigo e aquele vizinho vai recebendo todas elas. E quando você sai, aquela pessoa, aquele vizinho se converte e seu amigo não se converte. Por isso nós temos que ter bastante calma quando evangelizar a palavra do Senhor e prestar muita atenção.
para que ninguém que esteja naquele lugar fique despercebido, mas antes que venha a ser alcançado pela palavra de Deus. Salmo 119 e versículo 163 diz assim: o ódio e abomínio e falsidade, amor, porém, a tua lei. Odeio e abomino a falsidade e amo, porém, a tua lei. O que o salmista está dizendo no Salmo 119, verso 163? Ele está dizendo: odeio e abomino a falsidade, amo, porém, a tua lei. E é isso que nós devemos fazer: abominar toda falsidade, ou seja, se afastar e ter um coração quebrantado diante do Senhor. Quando nós falar com as pessoas, que seja sincero, que sejam palavras verdadeiras, porque nós sabemos que não é fácil nós falarmos da palavra de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande. E se nós não tiver compromisso com a verdade, nós iremos depois prestar conta diante de Deus, e você vai ver que não vai ser muito bom, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele é justo e fiel. Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. A Bíblia diz que os anjos que pecaram não ficaram impunes. Imagina só nós, se desobedecermos o nosso Senhor. E para encerrar, meus irmãos, quero deixar mais apenas um versículo. Gálatas vai dizer assim, aleluias. Gálatas 6:3. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Por isso nós devemos estar muito atentos para a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus. Não queira ser o que você não é, mas sim seja somente o que o Senhor te chamou, que Ele estabeleceu para que você seja. Porque muitas pessoas estão indo buscando as atenções, seu centro das atenções, semelhante aos fariseus, ao qual Jesus disse: não sejais como ele, que oram alto em praças e colunas da praça, ali nas esquinas ali, para ser visto pelos homens. Não. Faça a vontade, cumpra seu ministério, seja fiel. Se o Senhor, no momento, te colocou sobre pouco, seja fiel. Se você for fiel no pouco, sobre muito Ele te colocará. No caso, se você for infiel no pouco, sobre muito também você será infiel. Por isso, não queira ser a mais do que o Senhor te chamou. Mas antes, saibais dessas palavras. Confessam que conhece a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abominável e desobediente, e reprovados para toda boa obra. O Senhor, ninguém engana Ele. Se você realmente é do Senhor, Ele vai saber. Se você anda nos caminhos dele, Ele vai saber. Se você teme a Ele, Ele vai saber. Se você é fiel a Ele, Ele vai saber. Não adianta se mostrar para ninguém que você conhece a Deus e depois você mesmo ser envergonhado pelo que você faz. Por isso, seja fiel. Se apresente a Deus quem você é. Se você tem alguém para se apresentar, esse alguém é o Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que buscaram ser bem apresentados ou estar no meio e ser o centro das atenções, esses caíram. Por isso seja pequeno. Não pequeno no sentido de pó, mas diante de Deus o Senhor diz: olha, o que quiser ser maior entre os irmãos, que seja o menor, seja servo. Porque como é que diz? O nosso objetivo não é ser maior, nem ser mais conhecedor, ser mais filósofo, ser mais... Não, a nossa missão aqui é ser fiel a Deus para nós morar no céu.
A nossa recompensa é o céu. Não é holofote, não é o centro das atenções aqui nessa terra, mas sim a glória que nos aguarda. Por isso, não conheça a Deus somente de boca, só de palavra, mas sim conheça o Senhor de coração. Seja fiel, busque a Ele com temor e tremor, para que você não venha a ser reprovado como esses que a palavra diz. Muitos confessam que conhecem o Senhor, mas são reprovados, são pessoas que nas suas obras elas já mostram que não faz parte da qual o Senhor tem chamado. Por isso não venhamos fazer parte deste povo, mas sim que nós venhamos andar em união, obedecendo e engrandecendo o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Foi apenas um momento da palavra de Deus, mas eu creio que o Senhor falou poderosamente através dessa palavra com você. Por isso eu quero te pedir a partir de agora que você coloque os nomes de cada pessoa que você quer oração neste momento, para que a partir de agora eu esteja orando, para que o Senhor venha abençoar, curar e libertar. Eu quero estar orando, aleluia, deixar um nome aqui de uma irmã que precisa de oração, aleluia, para a mãe, e eu creio que o Senhor vai abençoar sua mãe a partir deste momento, aonde que ela se encontrar. Somente creia. A Luana vai ser abençoada, a Tula Luana, a mãe do Acres Xavier, Acres, não sei como é que se pronuncia. Eu vou estar orando a partir de agora para cada um, para que o Senhor venha abençoar, curar e libertá-lo, em nome de Jesus. Poderoso Deus, Pai Santo, te agradeço por mais uma oportunidade, Senhor, da qual o Senhor tem nos concedido de estar trazendo a Tua palavra mais uma vez. Pai, estou feliz porque mais um dia o Senhor me garantiu livramento. O Senhor me deu fôlego de vida mais uma vez para que eu pudesse estar aqui, Senhor, para falar mais um pouco da Tua palavra. Não o que eu queria, mas sim o que Tu queres, porque eu estou aqui, Senhor, é para fazer a Tua vontade e não a minha. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada família, cada vida, Senhor, que está aí nos comentários, que filhos, que mãe, que pais, que tem pedido oração, Senhor. Esses que necessitam de uma cura, Pai, que o Senhor os visite neste momento. O que necessita, Senhor, de uma libertação, que o Senhor possa estar entrando, Senhor, na casa deste irmão e possa estar libertando, e que o Senhor possa estar trazendo ele para a Tua presença, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe os casais, que o Senhor venha abençoar o emprego de cada um dos irmãos, para que eles não venham, Senhor, passar por dificuldades, mas sim que eles venham prosperar cada vez mais, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um e que o Senhor, Pai, repreenda todo espírito de enfermidade, todo espírito de enganação, toda obra, Senhor, da qual foi feita, Senhor, para destruir casamentos, Senhor, e famílias. Que o Senhor, Pai, venha abençoar, que o Senhor venha libertar e repreender todo o mal. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que eu te peço agora e sempre, em nome de Jesus. Amados, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Não saia desse vídeo sem antes compartilhar. Compartilhe com mais pessoas, para que eles também venham a ser alcançados pela palavra de Deus. Cada alma que se converter, irmão, através destas palavras, através destes vídeos, você ajudando a compartilhar, pode ter certeza que você terá parte, você terá recompensa da parte de Deus em cada alma que se converter. Porque eu não busco glória para mim, mas sim para aquele que me chamou, que é Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe você poderosamente. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.